Descortinando o Apocalipse 11, o sétimo selo, parte 1. Não dá para ser em uma só mensagem. Quase que foi obrigado a fazer em 3 partes, mas não fazer em 2 partes, porque não queremos estender muito, queremos dar a compreensão. Todas as mensagens estão gravadas, você no aplicativo encontra todas elas. Você, se tiver dúvida, pode ir lá. Na semana passada eu cometi um equívoco, eu disse que a 7ª trombeta seria tocada e terminaria no capítulo 9, não, é no capítulo 11, então fica essa correção. No capítulo 11, então é como se ali acabasse, ali terminasse. O reino deste mundo deixou de ser do inimigo de Deus, porque o mundo jaz do maligno, foi arrancado dele e implantado um novo reino agora dominante, universal, e ali inicia, no capítulo 11, e no capítulo 12 inicia uma nova forma de João, ou de Deus, através de Jesus, revelar a João as coisas que vão acontecer dentro deste período. Entendam isso, nós estamos indo agora até, e domingo vem, se Deus quiser, vamos terminar, quando o reino deste mundo passou. O reino deste mundo agora é de Jesus. Isso termina no capítulo 11, quando toca a última trombeta. E é isso que nós vamos começar a ver hoje. Vamos então, o 7º selo. Lembra, o livro está lacrado, tem 7 selos, já foram arrancados 6 selos. O livro ainda está fechado, porque tem que arrancar o 7º selo. E Jesus arranca o 7º selo. Apocalipse, querido irmão, amigo, você que está participando desse culto online, não é para ninguém ter medo. Só deve ter medo quem é inimigo de Deus, esse tem que ter medo mesmo. Mas quem é inimigo de Deus tem que ter medo de viver e tem que ter medo de morrer. Quem é inimigo, adversário de Deus, tem que ter medo de existir. Porque se é inimigo de Deus, está morto, está condenado. Está nas mãos daquele que governa o mundo do jeito que você vê. Do jeito que todo mundo vê, mentira para todos os lados, homicídios, covardias, guerras, corrupção, engano, orgias, vícios, drogas, crack, golpes, compras de sentença, corrupção e mais corrupção. É isso que é o mundo. Mentiras descaradas, planejadas, propositais, não é por falha, é por planejamento. É esse que é o mundo de hoje. Então quem é inimigo de Deus gosta desse mundo, e este mundo vai perecer. Este mundo será punido, mas todo aquele que vem a Jesus e se arrepende, ele recebe. Aí está o amor de Deus. Deus é amor, nem todos podem dizer isso. Muitos não vão dizer isso nunca. Muitos terão ódio de Deus até o fim. O Deus Iavé, o Deus Jeová, o verdadeiro Deus. Não pense, Deus é amor. Deus não é Papai Noel. Além de ser mentira, Papai Noel é aquele bonachão. Deus não é bonachão. Vamos entender isso. Por isso que já preguei aqui, pare de romantizar a Bíblia. A Bíblia é um livro real. Tem ensino, tem correção, não adianta caixinha de promessa. Quem tem caixinha de promessa? Levante a mão aí. Quem tem? Levante a mão. Ninguém tem caixinha de promessa em casa mais? Já era caixinha de promessa? Ninguém tem caixinha de promessa? Quem sabe o que é caixinha de promessa? Levante a mão. Vocês já não tinham não? Poxa, aquilo lá é tão bonitinho, né? A caixinhazinha. Aí você pega assim um versículo bonitinho. É bonito. É uma pílula, né? É um comprimido. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Maravilhoso, glória a Deus. Aí você pega outro, você será vencedor, sempre vencerá porque confia no Senhor. Maravilha. Mas cadê as correções? Não existe correção. Onde estão as revelações do que vai acontecer com aquele que não crê em Deus? Não, ali não tem. Caixinha de promessa é selecionado só frases bonitas. Devemos desprezar as caixinhas de promessas? Não, posso ter, mas sabendo disso. Não posso ficar só naquilo não. É a mesma coisa que todo dia eu tomar um comprimido de açúcar, vai acabar me fazendo mal.
Mas eu tenho que comer outras coisas. Eu tenho que me alimentar. Meu organismo não vive só daquilo. O espírito não vive só daquilo. Não vive só de caixinha de promessas. Nós temos que aprender as correções. Às vezes a correção de Deus nos pega, mas é necessário. E Ele ama. A palavra de Deus diz que Deus castiga aquele que ama. Mas vai me castigar, me ama e vai me castigar. É porque o conceito distorcido de que castigo é vingança, é ódio, é para destruir. Não! O pai e a mãe que amam o seu filho, corrige o seu filho. O pai e a mãe que deixa o seu filho lá no shopping, se torcendo e gritando no chão, fazendo uma coisa horrorosa. Que deixa o filho bater na cara. Tem um monte de mãe, deve ter aqui também, tá? Deixa bater na cara, deixa cuspir na cara. É um monte de mãe engraçadinha que faz isso. Você acha isso bonito? Deixa fazer o que quiser. Você acha que isso é amor? Não, isso não é amor nenhum. Não é amor. Amor é você... Ei, vamos parar. Bota ele no lugar, esquematiza. E ame, aí abraça, aí sim, beijo. Mas corrija. Não é ficar cheio de bobagem, deixando a criança virar um monstro. Enquanto é pequenininho, você domina ele legal. Depois que ele ficar mais forte que você, eu quero ver. Aí vai bater na tua cara, vai te agredir. E tem um monte de pai e mãe que constrói seus filhos desse jeito. E é terrível, é terrível. Você vê a construção de certos monstros, está na cara que é monstro, mas a mamãe e o papai não vêm e deixam criar. Estão muito ocupados com o trabalho, com os afazeres. Deixa a filha, deixa o filho virar um monstro, depois não tem mais controle sobre ele. Aí vai chorar depois. Vai chorar. Eu sei o que eu estou falando. Eu já vi muita gente fazer isso. E eu vi o resultado que foi. Eu vi o resultado triste que foi. Porque não corrigiu na hora certa. Deus te capacitou. Isso não é falta de amor. Deus não é esse tipo de pai, nem esse tipo de mãe. Deus corrige, ama a quem Ele ama. E assim como nós devemos corrigir aqueles a quem amamos. Vamos então, são 20 horas e 15 minutos, vamos mergulhar na palavra de Deus, descortinando o Apocalipse 11, o 7º selo, parte 1. Meu querido irmão, meu querido amigo, senhores, senhoras, adultos, idosos, jovens, adolescentes, crianças, a própria palavra de Deus diz que bem-aventurado é aquele que lê e bem-aventurado os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Não vamos ter telão não está sendo transmitido para fora, só me deixa esclarecido isso, preciso saber. Está indo o texto para as pessoas que estão nos assistindo? Está indo? Eu estava em dúvida se ia, então está indo. Então aí está o texto. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurados que ouvem as palavras desta profecia, do livro de Apocalipse, e guardam as coisas que nele estão escritas, porque o tempo está próximo. Agora no capítulo 22, verso 6, diz assim: E disse-me, essas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Então a palavra de Deus está testificando sobre o Apocalipse. O próprio Deus está falando sobre o Apocalipse. Jesus fala sobre o Apocalipse. O Apocalipse pode ser difícil de ser entendido, mas a palavra de Deus diz que feliz é aquele que ouve, feliz é aquele que lê, feliz é aquele que compreende as revelações do Apocalipse. Então é esse o esforço que estamos fazendo. Falei para vocês e tenho dito que é importante compreender a simbologia dos números e também a simbologia das figuras. Nós vimos os números, tem o número 1, tem o número 2, tem o 3, tem o 4, tem o 7, tem o 6, tem o 10, tem o 12 e tem as variantes destes números. Por exemplo, 10, nós temos 1000. Nós temos a metade de 10 e hoje nós vamos ver isso, a metade de 10. Nós temos o número 7, de 7
nós temos a metade de 7, 3 anos e meio, por exemplo, ou 42 meses, ou 1260 dias. Tudo a mesma coisa, sinônimo. E 7 é o número daquilo que é completo. Diz que 7 é o número da perfeição, mas entenda não como perfeição moral, porque o capeta também tem 7 cabeças, está escrito. A besta, o dragão, tem 7 cabeças. Então não pode ser o número da perfeição. A macumba usa o número 7. Justamente porque tem a ver também com as cabeças, que é o poder que o diabo tem, que é imenso. Nós não podemos enfrentá-lo sozinhos. Nós temos que ter Deus ao nosso lado. Então 7. Nós temos o número 10 que vai para 1000, milênio, por exemplo. 1000 gerações. Ou temos o número 12. 12 mais 12, 24. 24 anciãos ou 24 líderes. Mas você também 12 vezes 12, que dá 144. 144 vezes 1000, dá 144 mil. 12 da antiga aliança, 12 da nova aliança, vezes 1000, que é o número daquilo que é infinito ou muito grande. O milênio é um tempo muito grande. Se me perguntarem, é um tempo literal de 1000 anos contados no calendário? Eu acho que não. Mas sei que é um longo período. Você acha que Deus vai ficar contando dias igual a gente conta? É um longo período, é um símbolo dos números, um grande período. É um grande período tão imenso que tem teólogos que não sei como, que dizem o seguinte: não, o milênio é eterno. Falei, mas como eterno, se no final do milênio o diabo vai ser solto e vai sair enganar as nações como areia, incontável como areia do mar, que virão para fazer guerra ao cordeiro, e fogo vai descer e vai matar todo mundo? Como é que é eterno? Então é isso que a gente tem que confrontar. E qual a base que o pastor Miranda usa para compreender o Apocalipse? O próprio livro do Apocalipse é a primeira base. A dependência de Deus, dizendo: Senhor, eu preciso que o Senhor me oriente, eu preciso que o Senhor me revele. O Senhor conhece tudo, eu não. O Senhor sabe tudo, e o Senhor deseja que as pessoas saibam, e eu agora quero comunicar isto. Bom, essa, mas outras. Pesquisa o que pensaram os antigos, os chamados pais apostólicos. Pais apostólicos ou pais da igreja são dois grupos parecidos, mas um pouquinho distintos. Os pais apostólicos são aqueles que tiveram contato com os discípulos. Não foram discípulos de Jesus, mas tiveram contato com os discípulos, então é a geração seguinte. Então esses aqui são chamados de pais apostólicos. Depois que não tiveram mais contato nenhum, então passa a se chamar de pais da igreja. A igreja que é de Cristo Jesus, significa reunião, ela veio muito bem, ainda que não perfeita, nos 4 primeiros séculos. Quando chegou no quarto século, ela se desviou completamente, porque ela foi convocada pelo imperador romano Constantino, e convocou a liderança e ofereceu grande poder, grande glória, grande honra, e uma boa parte abraçou e outra parte não abraçou. Em 381 foi criada a figura dos hereges. Aqueles que não abraçaram foram perseguidos e mortos muitas vezes, perseguidos ao longo da história, porque não se deixaram levar pelo poder deste mundo. É um poder mundano, é o poder do dinheiro, é o poder da economia, é o poder político, é o poder religioso. A palavra sumo pontífice pertencia ao imperador romano, aos imperadores, historicamente. Qualquer um pode pesquisar. Não é segredo de ninguém, qualquer um pode pesquisar. Sumo pontífice era um título dos imperadores romanos que vieram até aqui. Quando chegou num certo momento, depois foi transferido para o líder religioso e acabaram os imperadores romanos. O sumo pontífice agora é um líder religioso comprometido com esse poder mundano que dominou a Europa, dominou o mundo e domina até hoje. É o Império Romano travestido de religião. E quantas coisas brotaram ali, que não vamos entrar hoje porque não há tempo. Mas nós encontramos a simbologia das figuras também, como 7 cabeças, 10 chifres. Tudo isso já estudamos, quem quiser pode pesquisar, vai encontrar.
Depois vimos a carta às 7 igrejas. Aquelas 7 igrejas, né? Sabe de cor? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Então são as 7 igrejas, cada um com a sua característica. E alguns dizem que elas simbolizam épocas na história. Eu não acredito. Acredito que isso simboliza essas 7 igrejas, como é o número daquilo que é completo. Todas as igrejas de todo o tempo, as características das igrejas estão ali distribuídas. E a gente descobre que Jesus está no meio delas, anda no meio delas, conhece tudo o que elas fazem. Aí depois entra o capítulo 4, isso é o capítulo 2 e o capítulo 3. No capítulo 4 entra João nos céus e vê o trono, vê os 24 anciãos, vê os 4 seres viventes, vê milhões e milhões de anjos e vê a glória de Deus Pai. É como Jesus diz em João capítulo 14, verso 1, crede em Deus, crede também em mim. Capítulo 5, crede em mim. Ele então agora vê o livro que eu falei, lacrado, e o cordeiro é digno, e ele toma o livro e começa a tirar os selos. É Jesus. Aí entra o capítulo 6, os primeiros selos, capítulo 7, aí hoje vamos ao capítulo 8 e 9, e nós vamos compreender o que acontece quando o 7º selo é aberto. O que acontece quando o 7º selo é aberto? Nós vamos ver em primeiro lugar, e nós vamos com base nos textos bíblicos, ainda não lemos, mas vamos ler à medida que vamos anunciando os tópicos. Quando o 7º selo é aberto, há um silêncio estarrecedor no céu. Até então toda a revelação era seguida de vozes, de louvores, de adoração, de reconhecimento, de palavras de ordem, de glorificação ao Deus vivo, a Jesus Cristo. Mas agora, quando o 7º selo é aberto, há um silêncio estarrecedor nos céus. Vamos ver, vamos colocar Apocalipse capítulo 8, verso 1. Diz assim, quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por volta de meia hora, ou por cerca de meia hora. Então, quando o cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Por que esse silêncio? Porque os anjos fizeram silêncio, porque os anciãos se silenciaram, porque todos ficaram em silêncio. Algo tão grandioso e perplexo estava para acontecer, que os céus pararam. Algo decisivo viria. Os céus pararam. É a intervenção de Deus nesse sistema maligno. É o desenrolar dos acontecimentos que vem aí. Lembra que o livro ainda está fechado e agora é tirado o 7º selo. E é tirado o 7º selo, agora o livro vai ser aberto. Então há este espanto, este esplendor, há silêncio, um silêncio estarrecedor nos céus quando abre o 7º selo. E aí vamos ver o que segue. Em segundo lugar, quando abre o 7º selo, as orações dos crentes são destacadas. Aparecem as orações dos crentes, dos servos de Deus. Versos 2, 3, 4 e 5 dizem assim: vi os 7 anjos que se achavam em pé diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas. Então olha só, quando o 7º selo é aberto, há o silêncio, e João agora acabaram os selos, abriu, agora vai abrir o livro, e de imediato ele vê 7 anjos. 7 anjos, olha os 7 aí. 7 anjos aos quais foram entregues trombetas. Vamos ver daqui a pouco trombeta. Então, eles recebem a trombeta. Outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e se colocou de pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono.
E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, juntamente com as orações dos santos. Então as orações são apresentadas. É um símbolo de que Deus escuta as orações. Deus está atento às orações do seu povo e atento à oração de todo ser humano que se dirigia a Ele. Mas Ele ouve a oração só do seu povo? Não, Ele ouve a oração do ser humano. Povo dele é aquele que crê nele, aquele que busca, não importa a sua nacionalidade, não importa a sua condição moral, social, Ele recebe todo aquele que vem a Ele. Então, ali está oferecido. Verso 4, e da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, juntamente com as orações dos santos, vimos. E o 5, então o anjo pegou o incensário e agora encheu com fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. O que significa isso? O que significa esta intervenção? O que significa esses trovões, essas vozes? Significa que Deus está tomando a rédea. Agora o livro está aberto, as revelações vêm. Deus está intervindo na terra. Deus está intervindo no reino desse mundo. Esse reino maligno que nós conhecemos, que não precisamos mais descrever, sabemos como ele é. Deus está intervindo no reino das trevas, na mentira, em tudo o que há de mal, maligno nesse mundo. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Este registro está no capítulo 5, verso 8, fazendo referência às orações do povo de Deus. Mas Deus está intervindo. As orações do povo de Deus têm a ver com isto também. Então, quando a 7ª trombeta toca, nós vemos esse silêncio e vemos a valorização clara das orações daqueles que confiam em Deus, e isso está aberto a todos os seres humanos. Mas em terceiro lugar, meus queridos irmãos e amigos, você viu que os anjos estavam ali, receberam as trombetas, e agora eles vão começar a tocar essas trombetas. E as trombetas são um instrumento de alerta, um instrumento musical de adoração, um instrumento de louvor, mas um instrumento que chama o povo para algo que vai acontecer, ou para uma reunião solene, ou para as batalhas, as guerras. É algo que chama atenção. É o som da primeira trombeta. São 7 trombetas, com intervenções as mais impressionantes quando elas tocam, sendo que na última trombeta tudo vai mudar. O governo do mundo que hoje está entregue a Satanás será arrancado dele e passará para o Senhor Jesus Cristo. Que o mundo creia ou não nisto, isso acontecerá. Jovens, adolescentes, crianças, adultos, idosos, homens e mulheres, todos nós devemos saber que Deus vai intervir. Deus vai intervir. Eu vou pedir para colocar um louvor bem jovem, né, mas que retrata esse momento que está para acontecer. Vamos com os jovens. Todos os povos, raças e tribos virão. Eu ouço do alto uma voz de trovão. Todos os povos, raças e tribos virão ao som do Rei. Eu vejo o sol da esperança raiar, a voz da injustiça e maldade o juízo calar. Ao som do Rei, ouço o som da trombeta tocar. Cristo vem sua noiva buscar. Ouço o som da alegria chegar. O dia vem e eu vou celebrar.
52, ele dá um destaque muito interessante que nós devemos gravar. Eu vou pedir a você que grave isso, porque nós vamos mais para frente ouvir uma outra canção em que tem um relato ali e traz bastante informações sobre o toque das 7 trombetas, mas traz alguns equívocos que nós poderemos perceber. Então o apóstolo Paulo diz assim: eis que eu lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. O que está dizendo? Ao som da última trombeta. Vamos dizer, vamos gravar isso. Ao som da última trombeta. Vamos dizer de novo. Ao som da última trombeta. Parece infantil o que eu estou fazendo aqui, fazendo vocês repetirem que é o som da última trombeta, mas era bom se nós gravássemos e falássemos bem alto, porque as pessoas não entendem isso. Então vamos dizer de novo: ao som da última trombeta. Ao som da última trombeta. Da última trombeta. É ao som da última trombeta que o apóstolo Paulo diz que a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, versos 51 e 52. Então está escrito: ah, mas eu não acredito nisso. O mundo vai dizer, se você for para a praça pregar isso, vão dizer, você é louco, porque você está crendo em coisas fantasiosas, grandes. Mas sabe por quê? Porque tudo que vem de Deus é sobrenatural, e tudo que vem de um Deus infinito é grande, e o mundo não pode acreditar nas coisas grandes, tem que acreditar em coisas pequenas. Então nas revelações e nas promessas magníficas de que nós somos reino e sacerdócio e vamos reinar com Cristo, e vocês estão loucos, e é isto mesmo. E você não tem que ficar zangado com quem fale isso. Não fique zangado com quem fale isso. Dê glória a Deus e Senhor, as coisas que o Senhor está prometendo para mim são tão grandes que as pessoas não acreditam. Que maravilha! Se fosse pequena, você acreditaria, ou ele acreditaria, mas como é grandiosa, você não acredita. Vamos imaginar um guri que diz assim, está lá na igreja, aí diz assim: olha, eu sou pequenininho, mas quando eu crescer eu vou ficar arquibilionário, eu vou ser dono de embarcações, vou ser dono de aviões, eu vou ser conhecido no mundo inteiro, eu vou ficar bilionário, arquibilionário. Aí você diz, esse guri é louco, esse guri é maluco, você é doido. Agora vamos imaginar, por exemplo, um Neymar, que foi criado numa igreja batista. Imagina se ele falasse isso quando era pequenininho. Eu me lembro do Neymar quando ele tinha uns 10 anos, 11 anos de idade. Eu me lembro dele jogando, um garoto que tinha um verdadeiro bambus. Isso aqui era um bambuzinho, fininho, magrinho, feinho, magrinho. E ele jogando futebol. Tinha lá gravações dele jogando futebol. Era impressionante ele jogando futebol. Ele fazia coisas que ninguém jogava no meio de qualquer um, e fazia coisas mirabolantes. Já era muito bom. Hoje ele é esse garoto. Bom, agora vamos lá, ele é glorificado, eu conheci no mundo inteiro. Se você falar com o presidente da República dos Estados Unidos, sabe quem é o Neymar. Se falar com o presidente, com o primeiro-ministro ou com a rainha Elizabeth na Inglaterra, na UK, no Reino Unido, eles sabem quem é. Ele é conhecido. Se falar com o rei árabe, ele é conhecido lá. Todo mundo sabe quem é Neymar. Mas aí alguém diz, ele está com a glória. Não, é uma glória efêmera, passageira, porque se ele morrer, tudo fica para aí. As embarcações ficam para aí, os aviões ficam para aí, as contas, as cifras que nem ele sabe quanto é, ficam para aí. E ele vai precisar de Deus. E ele conheceu a Deus, mas essas coisas da glória do mundo podem confundir. E outra coisa, temos 2 jogadores fenomenais além dele, além de outros, né, que é o Cristiano Ronaldo e o Messi. O Messi tem 33 anos, o Neymar não me lembro quanto tem, deve ter uns 28. Uns 27, 28. E o Cristiano Ronaldo tem 36 anos. O tempo, mais um tempo, ainda está jogando muito bem. Mas olha, hein, Tiago, você que joga, quem joga, daqui a pouco tem que aposentar, não é isso? Tem que aposentar. Vai parar de jogar naquela alta performance com que ele joga, ele vai parar. Não é isso, Giovanni? Vai parar de jogar, vai parar. Dentro de mais algum tempo eles vão parar. E a glória deles vai ficar só na lembrança. Pelé teve glória, mas Pelé hoje quase não consegue andar. Então eu vou comparar a glória do Neymar com a glória de Deus, que é eterna. Eu vou comparar
a riqueza do Neymar, que é passageira, e se ele morrer fica para ir, para a família brigar, eu vou comparar com as glórias de nosso Deus, dono do ouro e da prata, do universo, do mundo, das estrelas, do sol, da lua, de todo o universo. Não, senhores, a glória dessas pessoas pode ser muito grande aos olhos humanos, mas são efêmeras, passageiras, e não lhes garante nada pós-morte. Eu nunca vou esquecer de um homem que para mim foi um grande homem, chamado Edson Bueno de Godoy. Edson Bueno de Godoy foi o camarada que criou a Amil. Edson Bueno de Godoy era um pobre. Edson Bueno de Godoy era em Graxate, em Duque de Caxias, imagina. E também em São Paulo, veio de São Paulo. Imagina esse engraxando sapato. Você está lá, vem aquele guri engraxado sapato, você diz, sai daí, rapaz, não quero. E se ele insistisse, ele não quero. Então esse era Edson Godoy. A mãe dele era uma lavadeira, empregada doméstica. E ele sonhou em fazer medicina. Edson Bueno de Godoy quis fazer medicina. É um risco muito grande para um pobre fazer medicina, porque tem que estudar muito ou ter muito dinheiro, ele não tem. E ele passou para a faculdade e a mãe dele, eu vou pagar a sua faculdade. E pagou a faculdade dele. E era empregada doméstica de dia e à noite era lavadeira de roupa. Lavava roupa, lavava, passava, entregava e ganhava dinheiro. Ele foi, pagou, até que ele se formou. Que mulher é essa? Edson Bueno de Godoy, lá em Caxias agora. Formado, médico, mas médico pobre, sem influência, não tem lastro na sociedade. Então fica lá, esperando os pacientes chegar, e os pacientes não chegam, os que chegam muito poucos, insuficiente, desânimo, depois de ter estudado tanto, não tem penetração nenhuma na sociedade. Então o que ele faz? Ele, enquanto ficava esperando os pacientes, ele disse, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uns carnezinhos e vou fazer uma mensalidade para as pessoas, e elas pagam, vou sair de porta em porta nas ruas do Duque de Caxias e vou oferecer, a pessoa paga aquela mensalidade e ela tem direito. Aí foi bater nas casas, senhora, olha aqui, eu sou médico, eu estou dando essa oportunidade aqui, a senhora vai pagar só essa mensalidade aqui por mês, e a senhora vai ter direito a atender a sua família, vai poder atender isso aqui, ó, o plano familiar esse. A senhora, não quero, não tem interesse. Outro, não quero, não, tudo bem, passa aí depois. Outro, tudo bem, acho que eu vou fazer. Onde é? Eu não sei. Foi fazendo. Isso virou a Amil. Foi aí que nasceu a Amil. Ficou arquimilionário. Ele poderia ser atendido em qualquer hospital do mundo e seria na área presidencial. Todos os recursos do mundo da medicina estavam nas mãos dele. Ele era agora dono, arquibilionário. Aí ele vendeu a Amil por não sei quantos bilhões. E eu tenho um conhecido, amigo meu, que era amigo dele, muito próximo. E ele dizia para esse amigo, olha só, esse meu amigo perguntou a ele, como é que é agora ter... Ele disse, olha, depois que você chega a um certo patamar, você ganhar mais não faz a menor diferença. O cara que é mais rico do mundo, ele não tem nada mais do que eu, nada menos do que eu. Quando você chega a um limite, você não consegue gastar, você não tem mais o que fazer, porque você tem tudo que você puder. Se você quiser ter navio, você vai ter navio, se quiser ter frota de avião, você vai ter, ele, não importa as diferenças, é só número, isso não faz a menor diferença. Esse homem rico, arquibilionário, jogando vôlei, não é isso? Vôlei ali em Búzios, na casa dele. Era tênis? Então era tênis. Jogando tênis ali em Búzios, de repente ele cai jogando tênis. Ele bateu com o rosto no chão
ele fraturou os ossos da face e morreu ali. Foi levado correndo para o Hospital Municipal de Búzios. Chegou lá morto. Foi colocado no necrotério do hospital municipal. Imagina você. Ali ficou horas e mais horas. Aquele que era tão rico, que tinha tamanha glória e reconhecimento, pereceu. Agora a família briga. E ele morreu. E ele, com quanto ele vai? Ele vai chegar diante de Deus: ó Senhor, o Senhor sabe que eu sou muito rico, eu sou muito conhecido, o mundo todo me conhece, o Senhor... Ele vai falar isso para Deus? Não, senhores, não, senhores. A glória deste mundo é efêmera, a glória desse mundo não pode satisfazer, e nós devemos estar atentos à glória eterna, à glória de nosso Deus. Então vimos aí essa trombeta. O apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17, diz assim, olha: pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Parece loucura, mas é o poder de nosso Deus. E a trombeta sempre foi usada para essas grandes proclamações. O som da primeira trombeta, quando toca, nós vamos ver no capítulo 8, versos 6 e 7. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. O primeiro anjo tocou sua trombeta, e olha o que acontece. E granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores e toda a planta verde. Olha a visão que João tem. É uma intervenção gravíssima de Deus sobre a terra, sob o comando de Deus. E alguns crentes ficam assustados. Você não precisa estar assustado. É tudo sob o comando de nosso Pai. E Ele sabe os que são seus. Aí vem a segunda trombeta. Daqui a pouco, quando botarmos a outra música, você vai ver por que eu encontro algum equívoco ali. Vem a segunda trombeta, versos 8 e 9. O segundo anjo tocou a sua trombeta, e algo como um grande monte em chamas foi lançado no mar. 1/3 do mar transformou-se em sangue. Morreu 1/3 das criaturas, as criaturas vivas marinhas do mar, e foi destruído 1/3 das embarcações, dos navios. Foi destruído. Olha só a intervenção. Essa visão que ele está tendo. A terceira trombeta toca, o terceiro anjo tocou sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, queimando como tocha sobre 1/3 dos rios e das fontes de águas. Você se lembra que no domingo passado a gente falou sobre estrelas, que as estrelas caíam na terra como uma figueira soprada por um vento, e eles caíam em milhares e milhares, vimos até a ilustração ali. Eu disse para vocês, isso é uma visão, isso é uma figurado, porque a terra não suportaria uma única estrela chocando-se contra ela. A estrela é muito maior do que ela, muito, muito, muito maior. Agora você imagina 2, imagina 100, imagina 1000. Então não existe isto real, mas é uma revelação de uma intervenção de Deus. E é isso que devemos entender. E aí fomos buscar nas Escrituras o significado de estrelas na literatura apocalíptica. E vimos claramente que estrelas são anjos. São anjos que Deus expulsou, são anjos decaídos. É a representação de Deus intervindo contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais, segundo o próprio apóstolo Paulo fala. Então eles caem. E agora cai essa estrela. Agora vamos ver que estrela é essa, verso 11. O nome da estrela é Absinto. Tornou-se amargo 1/3 das águas, e muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas. Esta estrela é um ser maligno que Deus expulsa.
Aí vem a quarta trombeta. O quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferido 1/3 do sol, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas. Intervenção de Deus contra todos os poderes, de forma que 1/3 deles escureceu, 1/3 do dia ficou sem luz, e 1/3 da noite. Enquanto eu olhava, vi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz: ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos 3 outros anjos. E aí vem a quinta trombeta, e é o primeiro ai. Capítulo 9, versos seguintes, de 1 a 6. O quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. Olha só, outra estrela. Olha só o que essa estrela vai fazer. Vê se isso é estrela literal. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Consegue ver que não é estrela literal? Quando ela abriu o abismo, saiu dele fumaça como de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra e lhes foi dado poder como dos escorpiões da terra. Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, é o que eles fariam naturalmente, nem a qualquer planta ou árvore, é o que eles destruiriam, mas apenas a aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormento durante 5 meses, metade de 10, 5 meses, é um pequeno período de tempo. A agonia que eles sofreram era como a da picada do escorpião. Agora olha só o verso 6. Angústia, angústia. Naqueles dias os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Aí vem a sexta trombeta e os 4 anjos presos junto ao rio Eufrates. Nessa sexta trombeta surgem 4 anjos, mas esses anjos eles não agem independentemente. É um quarteto que vai agir de uma maneira só, então fica mais simples de ver. Diz o verso 13: o sexto anjo tocou sua trombeta e ouviu uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Ela disse ao sexto anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. Escutaram? 1/3 da humanidade. Quanto é 1/3 da humanidade? Alguém sabe? A conta. Atualmente, 6.616.700.000 pessoas. 6.600.000, vamos arredondar, 6.617.000.000 de pessoas. Quantas pessoas morreram pelo Covid-19 no mundo? Quem sabe? Quem sabe? Ninguém está atualizado não? Hein? Ninguém está atualizado? Ninguém se interessa por isso não? Isso é que é ter paz, né? Isso é que é ter paz. Se eu falar isso aí falar em outro auditório, todo mundo está sabendo. Mas são 2 milhões e pouco. Só no Brasil são 270 milhões, né? 275 mil. Milhões não, mil. Não é isso? 275 mil. Com essa intervenção aí, são 2.617.000.000 de pessoas. Tem gente que não vai dormir, né? Tem gente que, você vê uma imagem dessa, não vou dormir. Eu durmo normalmente, é meu pai que está fazendo isso. É o nosso pai.
É o Pai que nos ama, é o Pai que deu o seu Filho, é o Pai que ama você, é o Pai que recebe a todos. E olha, promete que você será reino e sacerdócio, ou seja, você vai servir a Deus e vai reinar com Cristo. E ainda que pareça loucura, mas vai reinar sobre milhões e milhões incontáveis como o número do mar, como a areia do mar. O número dos cavaleiros, verso 16, que compunham os seus exércitos, era de 200 milhões, eu ouvi o seu número. Na sua Bíblia deve estar dizendo que é miríade de miríade. Uma miríade de miríade é igual a 200 milhões de soldados, ou nesse caso aqui de anjos. Então quando fala miríade de miríades, aí fica incontável. E o Senhor nosso Deus é Senhor dos anjos, de miríade, de miríades de angelicais, são incontáveis, milhões, bilhões de anjos, Ele é o Senhor. O verso 17 diz: os cavalos e os cavaleiros que vi em minha visão tinham este aspecto: as suas couraças eram vermelhas como fogo, azul escuras e amarelas como enxofre. A cabeça dos cavalos parecia cabeça de leão, e da boca lançavam fogo, fumaça e enxofre. 1/3 da humanidade foi morto. 1/3 foi morto pelas 3 pragas de fogo, fumaça e enxofre que saía de suas bocas. 2.617.000.000 de pessoas. O poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois as suas caudas eram como cobras, tinham cabeças com as quais feriam as pessoas. Olha só, o restante da humanidade que não morreu, ou seja, 2/3 não morreu, 1/3 morreu, 2/3 permanece vivo. Então você tira 7.800.000.000 de pessoas, tira 2.617.000.000, vê o que dá. Essas pessoas, né, o restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios, os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos, da corrupção, do engano, da mentira. Então, é assim. Nós vamos ver agora, com essa canção que vamos colocar, ainda que a gente não concorde com tudo, mas dá um bom resumo disso que estamos vendo no 7º selo. Aqui temos o resumo, e com a interpretação variada do toque das trombetas. Vamos assistir. Isso é no programa Raul Gil. Essa parte deste mundo queimará. Eu quero estar distante, eu quero estar no céu, quando o anjo a primeira trombeta tocar. Um grande meteoro vai cair no mar, pela segunda vez que a trombeta soar, levando até essa parte a destruição. Não quero estar presente nesta ocasião. Na terceira vez que a trombeta tocar, uma grande estrela do céu cairá, destruindo a fonte das águas. Envenenados muitos homens morrerão. Na quarta vez o sol perderá a luz, a lua não terá aquele brilho que seduz. O dia vai ser noite, a noite vai ser dia. Eu quero estar na glória junto de Jesus. Breve virá, breve Jesus voltará. Eu quero estar além de tudo. Eu não pertenço a este mundo. Eu vou guardar a minha fé pra não perder minha cor.
então se abrirá. O mal será liberto para atormentar aqueles que não foram fiéis a Jeová. Os homens vão querer a morte se entregar, e certamente deles ela fugirá. Desesperadamente vão gritar perdão. Durante 5 meses assim ficarão. E quando pela 6ª vez a trombeta tocar, 200 milhões de anjos do inferno virão. São eles cavaleiros da destruição, matando a 1/3 parte da população. E quando por fim o 7º anjo tocar a última trombeta, haverá nos céus grandes vozes que dirão: os reinos deste mundo vieram a ser do nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele reinará para sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus se prostrarão sobre os seus rostos e o adorarão em espírito e verdade. Em espírito e verdade. Não quero estar aqui quando as trombetas tocarem. Não quero estar aqui, eu quero estar com Jeová. Eu vou me preparar, eu vou me preparar. Aqui não vou ficar, aqui não vou ficar. Eu quero estar além de tudo. Eu não pertenço a este mundo. Eu vou guardar a minha fé pra não perder minha coroa. Preciso andar em santidade pra ver a face do meu noivo e adorar na excelência o Todo-Poderoso, Todo-Poderoso. Eu quero estar além de tudo. Não pertenço, não pertenço a este mundo. Eu vou guardar a minha fé pra não perder minha coroa. Meu noivo e adorar na excelência o Todo-Poderoso, o Todo-Poderoso, o Todo-Poderoso, o Todo-Poderoso. Então aí está o resumo dessas trombetas que tocam. E o que há de equívoco ali é que ela não quer estar aqui quando a primeira tocar, né? Nem a segunda, nem a terceira. E o apóstolo Paulo disse que ao som da última trombeta, a 7ª trombeta, é que haverá a ressurreição dos mortos e que os servos de Deus serão tirados desse mundo. Até então estaremos aqui segundo a revelação de nosso Pai, de nosso Deus. Para encerrar, no capítulo 11, verso 15, nós encontramos quando exatamente a 7ª trombeta toca, e olha o que acontece. Então o 7º anjo, e nós vamos ver isso na próxima semana, fez soar sua trombeta e aconteceram no céu fortes vozes. Foi diferente, agora não é silêncio, fortes vozes que proclamavam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, de Yahvé, o Deus vivo, e do seu Filho, o Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Aí fechou a revelação. E o que virá depois são revelações no conteúdo desse arcabouço maior que encerra no capítulo 11 com o toque da última trombeta, a 7ª trombeta. Então, concluindo, o mundo hoje é governado pelo maligno, porém isso não será assim para sempre. O mundo, do jeito que vem para um grande conflito. Ele não se entende. As coisas terão que mudar, e vão mudar pela intervenção de Deus. Deus tomará o seu absoluto controle e sobre tudo vai impor a sua vontade, porque Ele é o Criador, Ele é o dono. Foi Ele quem pensou, Ele quem fez, Ele que estabeleceu. O inimigo não fez coisa nenhuma senão a roubar, mentir e destruir. As forças malignas serão destroçadas pela intervenção de Deus e do seu Filho unigênito. Quem crê será reino e sacerdócio desde agora. Reino e sacerdote.
isto é, servirá a Deus e governará sobre o mundo, juntamente e sob o comando do Rei dos Reis, de Jesus Cristo, o Senhor, de Yeshua HaMashiach, do Emanuel, Deus conosco, do Cordeiro de Deus, do leão da tribo de Judá, da raiz de Davi, da rosa de Saron, da resplandecente estrela da manhã, de nosso advogado e amigo, o Senhor Jesus Cristo. Tudo isso parece loucura, mas parece mesmo, porque as revelações de Deus são sábias e aos homens que perecem parecem loucura. E a sabedoria do homem que perece para Deus também é loucura. A Deus toda honra, toda glória, todo louvor eternamente. Amém. Vamos ficar de pé e vamos orar ao nosso Deus, nosso Pai eterno, Deus que é digno de louvor e honra, Deus que nos ama, nos deu o seu Filho que veio aqui, se misturou conosco e sem cometer pecado, pagou os nossos pecados com sua vida, dando o seu sangue por nós, pagando o preço e nos justificando sem nenhum merecimento de nossa parte. Nós te exaltamos e te glorificamos. Ainda, Senhor, te glorificamos pelas promessas, maravilhas que contidas nas Escrituras Sagradas, promessas de que vamos ser sacerdócio real, vamos reinar contigo, Jesus. Te agradecemos, que honra é essa, seremos ressuscitados, nosso corpo é um barraco terrestre transitório, mas ele perece, mas o Senhor vem buscar a sua igreja, buscar os céus, ressuscitar os que confiam no Senhor, e vamos reinar contigo, e aqueles que não morrerem, estiverem vivos quando Jesus voltar, serão transformados, e vamos nos encontrar contigo nos ares. E o mundo que perece, Senhor, a quem é dado tanta oportunidade de salvação, mas que os interesses deste mundo, os cuidados deste mundo, os interesses da carne, os desejos da carne, muitas das vezes cegam as pessoas. Ilumina, Senhor, aqueles que ouvem a Tua palavra e dá que a Tua igreja espalhe a Tua palavra por aí. Fica conosco. Agora, Pai, todos esses pedidos de oração colocamos no Teu altar, diante de Ti, para que o Senhor opere segundo a Tua boa e santa vontade, o Teu poder, Tua graça, bondade e misericórdia, em nome do Senhor Jesus. Ó Pai, oramos pelos enlutados, que perderam seus queridos, Pai, e agora estão tendo que viver de outro modo, aprendendo a viver sem aquelas pessoas queridas com quem conviviam tantos anos, ó Pai. Console-os por amor do Teu nome. E, ó Pai, os que estão nos internados, entubados, inconscientes, ou que estão, ó Pai, atravessando essa doença terrível, tenha misericórdia deles. E obrigado, Senhor, por aqueles que estão sendo livrados dessa enfermidade durante tantos meses já. Ó Pai, te agradecemos e rendemos louvores ao Senhor, porque o Senhor é digno de honra, glória e louvor em Cristo Jesus. Amém e amém. Agora vamos adorar ao nosso Pai, ao nosso Senhor.